Olá, pessoal. Meu nome é Lauriane Alves. É um prazer estar com vocês para ministrar a disciplina Princípios e Concepções da Educação Profissional e da Educação de Jovens e Adultos, no curso de aperfeiçoamento em Educação Profissional integrada à Educação Básica, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Desde 2007, eu já venho trabalhando com o PROEJA, inicialmente PROEJA nível médio no município de Picos, no Instituto Federal de Picos, e depois com a pós-graduação em PROEJA FIC, e na especialização ministrando essa mesma disciplina. A disciplina tem a carga horária de 30 horas e nós, nessa disciplina, vamos ver conteúdos voltados para a legislação do PROEJA, as tendências pedagógicas na educação de jovens e adultos, PROEJA, e também o trabalho como princípio educativo, o ensino médio integrado. Antes de falar do ensino médio integrado, da gênese do PROEJA, do Decreto 5154, achei interessante estar colocando para vocês a meta 10 do Plano Nacional de Educação, que é oferecer, no mínimo, 25% da matrícula de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. Ou seja, até 2024, nós que eu digo nível federal, municipal, estadual, temos que oferecer 25% das vagas do ensino fundamental e do ensino médio para a educação de jovens e adultos integrada à educação profissional. Atualmente, e nós podemos olhar o gráfico que eu coloquei, é um gráfico retirado do observatório do PNE, do Plano Nacional de Educação, que tem todas as metas e todas as estratégias para alcançar essas metas. É interessante que vocês deem uma olhada. Lá diz que, atualmente, nós temos 0,8% de matrículas do ensino fundamental integrado à educação profissional no ensino fundamental. Então, 0,8% ainda temos muito a trabalhar para alcançar essa meta de 25%. Então, a intenção desse curso é formar justamente para que nós tenhamos condição de oferecer essas 25% de matrículas no ensino médio, no ensino fundamental. Assim como no ensino médio também. Nós temos aí 3,1% de matrícula no ensino médio, para alcançar até 2024, 25%. Então, o nosso trabalho é nesse sentido de alcançar essa meta, oferecer 25% de matrícula do PROEJA no ensino fundamental e no ensino médio. A gênese do Decreto 5154 de 2004. Então, a origem desse decreto. O Decreto 5154, ele revoga o 2208. Qual é a diferença entre esses dois decretos? O Decreto 2208, ele separou a educação profissional da educação básica. Então, existia aí uma dualidade, uma educação profissional, que geralmente era voltado para as classes menos favorecidas, o pobre, e a educação básica com a base comum voltada para uma classe social, uma elite social, que essa dualidade, essa divisão fez parte da educação profissional desde a sua concepção. Então, as críticas sempre eram voltadas, as críticas a este decreto sempre foram voltadas para essa diferença, essa dualidade, ou seja, oferecia-se educação profissional geralmente para os pobres. Com o Decreto 5154, houve a possibilidade de formação geral integrada à educação profissional. Então, houve aí um avanço, que é justamente a integração da educação profissional
a educação básica, né? A base comum. Então, unindo aí trabalho, ciência e cultura, certo? Então, esses 3 pilares, eles têm que estar integrados, né? Não pode estar dissociados. O decreto 5.840 de 2006 traz a formação inicial e continuada dos trabalhadores e a educação profissional técnica de nível médio. Então, na formação inicial e continuada, nós temos aí o PROEJA nível fundamental, com uma formação inicial de no mínimo 200 horas. E na educação profissional técnica de nível médio, nós temos o ensino médio integrado a uma formação inicial de 200 horas ou a um curso técnico de no mínimo 800 horas, dependendo do curso técnico. Por exemplo, se for um curso de administração, o curso de administração tem 800 horas. Né? Então, o curso de informática tem 1.000 horas, no mínimo 1.000 horas. Então, a diferença é essa. Um PROEJA nível médio, FIC, ele vai trazer apenas a formação profissional de 200 horas, de no mínimo 200 horas. Já o PROEJA nível médio, técnico de nível médio, vai trazer a formação da base comum, o ensino médio, e a formação profissional de nível técnico, né? Os cursos do PROEJA, destinados à formação inicial e continuada de trabalhadores, deverão contar com carga horária mínima de 1.400 horas. Eu acabei de falar. Aqueles cursos que forem de formação inicial, ou seja, ensino fundamental, com FIC, tem que ter, no mínimo, os dois 1.400 horas. 1.200 para nível fundamental e 200 horas para formação específica. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio do PROEJA deverão contar com carga horária mínima de 2.400 horas. 1.400 horas, no mínimo, para a base comum, né, formação geral, que nós chamamos, e no mínimo 800 para a parte específica. Esses detalhes, eles não podem ser esquecidos, né, quando na formulação de um projeto, porque tem uma carga horária mínima que a legislação nos orienta e que nós temos que colocar nos projetos que nós formos fazer daqui para frente, certo? Concepções e princípios do PROEJA, ensino fundamental. Nós temos o documento base do PROEJA, nível fundamental, que vocês vão precisar sempre para estar fazendo os projetos, dando as aulas, sendo gestores nos cursos do PROEJA, né? Nós temos também um documento base nível médio, que é voltado apenas para o PROEJA nível médio. E eu não coloquei aqui, mas nós temos o PROEJA indígena. Então, quem for trabalhar com indígenas necessita estudar esse documento base do PROEJA indígena, certo? Então, são 3 documentos base que nós precisamos estudar, né? E é interessante que esses documentos, eles tratam não só dos princípios das concepções, mas do projeto político-pedagógico, da estrutura dos cursos, né? Da estrutura financeira, física, né? Então, todos esses detalhes, toda essa estrutura de um projeto do curso do PROEJA tem nesse documento base, por isso a importância dele. Então, nós trouxemos aqui 3 alicerces. Esses alicerces do PROEJA de nível fundamental estão no documento base também. Então, quais são eles? A formação para a atuação no mundo do trabalho, é esse um dos pressupostos do PROEJA, ensino fundamental, né? Ou seja, e quando nós falamos mundo do trabalho, ele é muito mais amplo do que simplesmente o mercado de trabalho, né? Formar um profissional para aprender a fazer, né? Para apenas executar um trabalho. Mas quando nós falamos mundo do trabalho, no sentido de que ele compreenda todo esse processo do trabalho em que ele vive, que ele
ele como cidadão convive, né? Em toda a sociedade que ele convive. Então, o mundo do trabalho, a gente precisa entender que ele é bem mais complexo, ele é bem mais amplo do que simplesmente saber fazer ou simplesmente aprender uma profissão, melhor dizendo, né? O modo próprio de fazer a educação, considerando as especificidades dos sujeitos jovens e adultos. Então, quando se trabalha com o PROEJA, não podemos esquecer as especificidades desses sujeitos. Não é a mesma coisa que você dar aula ministrar aula para os alunos do ensino fundamental com a idade correta, né? Esses cidadãos, esses jovens e esses adultos, eles já vêm de um mundo do trabalho, eles já vêm de uma vida social bem mais avançada que precisa ser considerado. A formação para o exercício da cidadania. Então, a intenção é essa, formar para exercer a cidadania, né? E aí a gente só exerce a cidadania quando a gente tem conhecimento desse meio em que nós vivemos, né? E nós podemos interferir nele da melhor forma possível. Então, ser cidadão é poder exercer sua cidadania, é ter conhecimento da questão social, da questão política, da questão econômica, e isso só acontece se a gente tiver essa formação básica, essa formação geral. Caso contrário, nós vamos apenas aprender a executar um trabalho, e não é essa a intenção do PROEJA. Pressupostos para a integração, formação inicial e formação para o trabalho. Então, nós colocamos aqui alguns pressupostos, né, para essa formação inicial e formação para o trabalho. Formação da base comum integrada ao trabalho. O jovem adulto como trabalhador e cidadão, é preciso considerar ele não apenas como um trabalhador, mas também como um cidadão, faz parte de toda essa sociedade. O trabalho como princípio educativo, que nós vamos ver bem, trabalhar bem, né? Justamente porque, assim como nos diz Gramsci, o trabalho ele faz parte desse... ele tem que estar inserido na educação, porque todos nós trabalhamos. Todos nós precisamos trabalhar para sobreviver, para melhorar o meio em que nós vivemos, né? E sempre pensando no bem coletivo. Então, o trabalho ele tem que estar, assim, como inserido na escola como um princípio educativo. As novas demandas de formação do trabalhador, ou seja, hoje as empresas, a sociedade, ela requer um trabalhador consciente, um trabalhador que saiba conviver, que saiba interagir, que seja inovador, que crie, né, que tenha uma boa escrita, que saiba conversar, então assim, que tenha conhecimentos tecnológicos. Então, hoje há uma exigência bem maior da formação desse trabalhador. Então, é nessa perspectiva também que o PROEJA é oferecido, ou seja, pensando nessa formação do cidadão trabalhador, de forma que ele possa realmente colaborar e contribuir com a sociedade, com o bem coletivo, né? Com o próprio bem-estar dele. Relação entre currículo, trabalho e sociedade. Dentro da relação entre currículo, trabalho e sociedade, nós temos aí o princípio da aprendizagem e de conhecimentos significativos. Então, aquilo que não for significativo para nós não temos interesse. Nós não conseguimos nos motivar, a gente poderia dizer assim. Então, o conhecimento significativo, eles têm que estar inserido nesse meio onde está o jovem adulto, né? Ou seja, na sala de aula, no dia a dia da escola. Princípio de respeito ao ser e aos saberes dos educandos. Então, como esse cidadão, como esse jovem, esse trabalhador é alguém que já vem com uma bagagem muito grande, essa bagagem ela não pode ser desperdiçada. Então, tem que haver esse respeito ao ser, ou seja, é um jovem, é um adulto, né? E aos saberes que eles já trazem, né? Então, esse saber, ele pode muito bem
fazer parte do dia a dia da sala de aula. E esse saber do mundo do trabalho, né, esse saber social, esse saber econômico, né, que muitos já trazem, né, para a escola. Princípios de construção coletiva do conhecimento. Então, interessante a gente ter essa ideia de que, construindo em coletividade, nós podemos ser bem melhor. Então, o Proeja também ele traz esse princípio de construção coletiva para que realmente a aprendizagem aconteça. Princípio da vinculação entre educação e trabalho, integração educação básica e profissional e tecnológica. Outro aspecto importante, está sempre vinculado educação básica e educação profissional e tecnológica, né? Porque, como já foi colocado aqui, educação profissional e educação básica sempre estiveram em lados opostos. E a intenção agora é integrar. Não deixar só justa posta, mas sim fazer essa integração. Princípio da interdisciplinaridade, né? Ou seja, todas as disciplinas elas devem trabalhar de forma integrada na formação desse cidadão, na formação integral, humanizada deste aluno do Proeja. Até porque nós temos essas divisões de disciplinas, mas essas divisões elas vêm para facilitar o trabalho do professor, né? Não quer dizer que elas tenham que trabalhar separadas. Princípio da avaliação como processo. A avaliação no Proeja é um processo e é um processo importante, porque ela tem que acontecer dia a dia. Ela tem que acontecer durante as aulas, né? Porque o professor ele vai observar essa ascensão, esse aprendizado do aluno. Então, a avaliação ela é constante, ela é contínua, ela é formativa, principalmente na educação de jovens e adultos. Concepções do Proeja. Deve ter a capacidade de proporcionar a educação básica sólida em vínculo estreito com a formação profissional, ou seja, a formação integral do educando. Não podemos esquecer, formação sólida, uma formação em que realmente haja integração, né? E não esquecendo desse lado profissional, né? E não esquecer também desse lado da formação da base comum, porque muitas vezes a gente ouve dizer, não, mas aqui você está num curso de educação profissional. Sim, estamos num curso de educação profissional, mas não deixamos de lado essa formação integral, isso é importante, essa formação da base comum, né? Então, é importante estar sempre lembrando. Assumir a EJA como campo de conhecimento específico, o que implica investigar, entre outros aspectos, as reais necessidades de aprendizagem do sujeito. Então, quando se assume a educação de jovens e adultos como um campo específico, um campo diferenciado, não no sentido de segregado, mas que é um público diferenciado, já é um avanço e é uma das concepções também do Proeja. Por ser um campo específico de conhecimento, exige a correspondente formação de professores para atuar nessa esfera. Essa é a nossa intenção, é conversar, dialogar no sentido de melhorar esse nosso trabalho com o Proeja, com a educação dos jovens e adultos, conhecendo esse público, conhecendo a realidade deles, a legislação que os protege, a legislação que os resguarda, para que a gente possa oferecer uma base sólida, como diz a própria concepção do Proeja. Princípios do Proeja. Primeiro, inclusão da população em suas ofertas educacionais, ou seja, é necessário incluir, mas essa inclusão ela tem que vir permeada de segurança para que esse aluno ele possa dar continuidade. Certo? Inserção orgânica da modalidade EJA, integrada à educação profissional nos sistemas educacionais públicos. Então, dá acesso, né? E isso a gente viu lá com o PNE, ou seja, a ampliar esse acesso e ampliar também a permanência de forma gradativa, né? Para que em 2024 ou até 2024 a gente consiga alcançar essa meta. Ampliação do direito à educação básica pela universalização do ensino médio, né? Então, é outro princípio do Proeja.
tem-se uma ampliação da educação básica, mas ainda não se tem uma obrigatoriedade do ensino médio para o PROEJA. Então, nós buscamos também essa universalização do ensino médio em relação ao PROEJA também. Princípios do PROEJA de acordo com o documento base. Trabalho com o princípio educativo, pesquisa como fundamento da formação, condições geracionais de gênero, de relações étnico-raciais como fundantes na formação humana e dos modos como se produzem as identidades sociais. Todas são importantes, mas a sexta eu considero bem importante porque nesse público do PROEJA nós vamos perceber uma diversidade muito grande, né? Então, senhoras, jovens ainda com seus 20 anos, né? Deficientes, pessoas com deficiência, pessoas com necessidades específicas, melhor dizendo, né? Que hoje a legislação coloca esse nome, essa nomenclatura, né? Pessoas com necessidades específicas. Então, é uma diversidade grande que precisa ser considerada. Os alunos da EJA não têm garantia de emprego e melhoria material de vida, mas pela EJA abrirão possibilidades de alcançar esses e outros objetivos. Então, que nós sabemos da dificuldade que temos em alcançar essa qualidade, né? E o aluno fazer o PROEJA não garante que ele vai ter um emprego, mas com certeza aumenta as possibilidades. E é isso que a gente quer deixar bem claro, né? É que nós temos a intenção de aumentar, de ampliar a possibilidade desse adulto, desse jovem, né? Ele ter melhores condições de trabalho e melhores condições de vida. Desafios. Os desafios do PROEJA. É a possibilidade de integrar 3 campos da educação que historicamente não estão muito próximos, é um desafio, né? Conseguir fazer com que as ofertas resultantes do programa contribuam para a melhoria das condições de participação social, política, cultural e no mundo do trabalho desses coletivos, ao invés de produzir mais uma ação de contenção apenas. Transformar esse programa em uma verdadeira política educacional pública de Estado brasileiro para o público da EJA, porque nós falamos programa, mas ele já vem desde 2007, então a intenção é transformar esse programa em política pública, né? E eu acredito que já está caminhando para isso, tendo em vista esse tempo que já vem sendo oferecido para o PROEJA, mesmo com alguns retrocessos e a pequena quantidade de matrícula ainda temos, né? Para finalizar, eu trouxe aqui esse pensamento, né, de Gaudêncio Frigoto, que diz: o trabalho como princípio educativo deriva do fato de que todos os seres humanos são seres da natureza e, portanto, têm a necessidade de alimentar-se, proteger-se das intempéries e criar meios de vida. É comum a todos os seres humanos, evitando-se desta forma criar indivíduos ou grupos que exploram e vivem do trabalho dos outros. Então, interessante porque a intenção é fazer com que a gente reflita que o trabalho ele não deve ser um trabalho que deixe o cidadão alienado, que o cidadão ele seja explorado, né? Mas que ele faça parte desse mundo, dessa sociedade, de forma que ele possa contribuir e possa viver bem nesse coletivo.